que o Espírito Santo queira palmas. Palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil. Você vai investir na obra de Deus. Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Homem de Deus não prega dinheiro, homem de Deus prega Cristo. Muitos donos de igreja que estão arrancando tudo que as pessoas têm em nome da fé. Eu nasci em uma família católica, mas eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Só que no pior momento da minha vida, Deus falou comigo. E essa experiência acabou me transformando em cristão. No entanto, eu nunca tinha ouvido falar de coisas como mega igrejas ou como o Evangelho da Prosperidade. Até que me deparei com uma matéria muito intrigante. Estou indignado, rapaz. Eu não sou bandido. Prova! Eu recebo na minha entidade e na igreja ofertas de 1 milhão. Quer dizer que o pastor é bandido? Vemos um jornalista fazendo uma matéria sobre um pastor chamado Silas Malafaia. Malafaia é acusado de pertencer a uma organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de ter enriquecido explorando a fé das pessoas. Esse é um pastor que, segundo a revista Forbes, tem uma fortuna avaliada em 150 milhões de dólares. No entanto, ele é apenas um entre muitos. Se antes de me tornar cristão, alguém me perguntasse como eu imaginaria que seria uma igreja, isso com certeza não seria o que me viria à mente. Dinheiro venha! Dinheiro venha! Money come here! Money come here! Você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Se você não é dizimista, você vai pro inferno. Às vezes é como se fosse um show. Ao subir no palco, os pregadores são tratados como celebridades e idolatrados como se fosse o próprio Cristo que estivesse ali. Amém! As pessoas sorriem, choram, gritam e adoram juntos, demonstrando a sua fé e a sua devoção. Isso que vemos aqui pode ser chamado de mega igreja. No entanto, quando pensamos em ir a um lugar assim, normalmente é pela busca. Seja a busca de algo espiritual, como a salvação, ou uma cura, um milagre, ou simplesmente a intimidade com Deus. Só que hoje em dia também há aquelas pessoas que vão em busca de algo material, como uma empresa, uma casa, um carro, ou simplesmente uma vida financeira melhor. Quem é que contou o dinheiro agora e o dinheiro aumentou? Agora, levante a mão. Eu tinha 100 real na carteira. E agora? E agora apareceu 500 real, tudo de 50 reais. Eu sinto a graça de Deus, a unção de Jeová Jireh vai estar impregnada nas suas mãos. Apareceu 10 mil na minha conta, ela estava negativa. 10 mil! 10 mil! 10 mil! Quem crê que eu sou o homem de Deus, levante a mão. A unção de prosperidade está forte aqui hoje. Só que se você abrir a Bíblia, verá que tem inúmeros versículos mostrando a riqueza, o dinheiro e os bens materiais como algo que não deve ser prioridade na vida de uma pessoa. Mas espera aí, então se Deus não erra e se a Bíblia é a palavra dele, quer dizer que o que eu estou testemunhando nesses vídeos não era realmente a vontade de Deus? Esse é Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, que conta com milhões de membros fiéis em mais de 8 mil templos no Brasil e mais de 500 no resto do mundo. Ele possui também uma casa avaliada em mais de 4 milhões de reais e também não é nada menos do que o dono da Rede Record, possuindo um patrimônio líquido de 1,8 bilhões de dólares. R.R. Soares. Ele é um pastor neopentecostal, mas também é empresário, escritor e fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, muito conhecido no Brasil pelo seu programa Show da Fé, onde ele supostamente cura e abençoa a vida financeira das pessoas. Agora anda sem ela agora. Anda. Aí, pessoal. Obrigado, Jesus. Em 5 anos eu não aguentava catar um feijão, não fechava 3 dedos, agora tá fechando tudo. Estou curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Valdomiro Santiago é considerado um pregador da teologia da prosperidade. Já a marca de 2 milhões ainda esse ano, em nome de Jesus, esse ano. Porque esse vai ser o ano da prosperidade, o ano
da multiplicação, o ano das conquistas. Agora, veja bem, eu não sou teólogo e também eu não quero fingir ser um. No entanto, quando eu abro a Bíblia e vejo a história de Jesus, está bem claro que ele jamais pediu dinheiro para poder curar ou abençoar alguém. Pelo contrário, em Mateus 10:8, o próprio Jesus fala para seus apóstolos curarem e expulsarem os demônios das pessoas sem receber nada em troca. Enquanto eu ouvia as pregações de todos esses pastores, de todas essas igrejas, eu ouvi falar pela primeira vez da Fogueira Santa e do Congresso para o Sucesso. Esse é o Templo de Salomão, localizado na cidade de São Paulo. Quando fui ver os vídeos no templo, me deparei com centenas de depoimentos de pessoas que afirmavam terem mudado de vida ao entrar naquele lugar. Como é que era a situação de chegar no Universal? Então, bispo, eu nasci mendigo. Eu era um caso perdido. Minha vida era frustração em cima de frustração. Rodrigo, antes do congresso, como é que tá? Eu tinha uma vida destruída, bispo. Há quanto tempo você é viciado? É mais de 16 anos. E a Fogueira Santa de Israel, onde bispos e pastores do mundo inteiro irão clamar pelos seus pedidos e decidir a mudança da história da sua vida. Tem uma empresa que eu faço consultoria para empresas de ônibus. Mais de quase 180 mil pessoas, nós já demos palestra em 16 estados em 8 anos. Nós temos uma outra empresa onde a gente dá mais de 50 famílias trabalham conosco. Mas se eu sair do altar já era, bispo. Amém. A partir do momento que eu comecei a fazer o congresso, hoje eu tenho o meu próprio negócio. De empregado, hoje eu sou empregador. Você disse que conhece, falou que era da boa. Sempre o cheiro me diz o que você sente. Nossa, mano. Não dá vontade? Não dá. O que você sente? Agonia, enjoo, agonia de não querer mais. Não quer curar que você foi. Se você obedecer, nunca mais vai ter vício. Mas quando que isso mudou? Quando que foi o start, Marconi, dessa mudança de vida de vocês? Nossa primeira Fogueira Santa foi onde as portas começaram de verdade a se abrir pra gente. Eu simplesmente fiquei abismado com aquilo. Um homem sair de mendigo para milionário ou uma mulher deixar um vício de anos em poucos segundos só poderia ser realmente um milagre de Deus. Ou não? Ao pesquisar o significado da Fogueira Santa, percebe-se que sua promessa sempre é a de fazer as pessoas mudarem de vida, dando a entender que, basicamente, Deus quer que você seja próspero, seja na sua vida financeira, no seu casamento ou em qualquer área da sua vida. No entanto, você só não conseguiu isso ainda de Deus porque você não pagou o preço. Então, como é que eu faço para ganhar toda essa prosperidade? Como é que eu faço para ser abençoado por Deus? Bom, tudo começa com a sua fé. É por isso que na Fogueira Santa você tem a chance de expressar toda essa sua fé, juntando todos os seus bens materiais e ofertando tudo no altar. O único bem que a gente tinha era o carro. E nós colocamos o carro e a nossa vida dentro do envelope e depositamos no altar. Mas Deus, ele respondeu. 2 semanas pós Fogueira Santa, a gente já tinha 2 carros na garagem. Tudo resultado da nossa entrega no altar. Porque a gente tinha um carro e uma moto. Ele falou assim, não, eu não vou ficar andando de moto e você vai ficar andando a pé com nossos filhos, né? Colocamos também a moto no altar. Não é dinheiro. Você precisa chamar a atenção de Deus. O que é algo bem diferente do dízimo, por exemplo. Porque o conceito inicial do dízimo era você doar 10% dos seus ganhos para a igreja. Então, a Fogueira Santa é meio que uma reviravolta na história, onde você literalmente entrega todo o seu dinheiro para Deus, acreditando que Ele irá devolver o valor multiplicado 10, 100, 1000 vezes mais, dependendo da sua fé, é claro. Eu não apenas me coloquei no altar, eu coloquei a minha vida no altar. Quando eu coloquei a minha vida no altar, eu fui morto com Cristo e crucificado com Ele. Nem a minha vida me pertence, quanto mais os meus bens. E tudo que você faz no altar, você tem que pensar que almas vão ser salvas com seu sacrifício. A gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente tem um retorno daquilo. No entanto, e se eu fizer tudo isso, e se eu ofertar minha casa, meu carro, minhas economias, tudo no altar e não receber nada de Deus? Esse foi o caso dessa mulher. Ela fala que ofertou tudo no altar e mesmo assim não conseguiu nada de Deus. E subir no altar com uma oferta, né? Com oferta, com um valor e achando que tudo ia ficar bem. A consequência, o que era aquela consequência que estava vindo na minha vida. De acordo com ela, se você possui 2 motos ou 2 casas e ofertar apenas uma delas, você está errando. Porque aí sua fé foi fraca. Você não pagou o preço de ficar sem ter o que comer, ou o que vestir, ou onde dormir. E por isso você não vai receber nada de Deus. E Deus me pediu algo a mais.
Se você está falando que você está sacrificando, mas não está te doendo, não é o chão dos seus pés, aquilo ali não te causa um conflito, às vezes o que até mesmo um atrito entre você dentro da sua casa com alguém, não é sacrifício. Não é. Porque o sacrifício, ele dói. O sacrifício, ele totalmente te deixa na dependência de Deus. Você fala assim, meu Deus, se o Senhor não agir agora, eu não sei o que vai ser. Aquilo que você colocar no altar é aquilo que você vai receber. Então, se você não coloca toda a sua vida, não tem como Deus ele restaurar a sua vida, não tem como ele mudar, não tem como ele ter poder para mudar a sua vida, sendo que você não colocou 100%. É surreal o tanto de pessoas que vão a esses lugares, e isso gera muito dinheiro. Em 2 de dezembro de 2023, o pastor Valdomiro Santiago pediu doações de mais de R$1.000 por mês aos seus fiéis. Esse projeto que saiu do coração de Deus, esse empreendimento, você vai investir R$1.000 por mês na obra. Você vai investir todo mês. E na verdade afirmou que seria para concluir mais uma obra de Deus, onde aquele dinheiro seria meio que um empreendimento espiritual. O que significa que você não estaria dando aquele dinheiro à igreja em forma de dízimo ou em oferta. E sim, você estaria literalmente fazendo um investimento, onde mais à frente Deus te devolveria aquele dinheiro multiplicado inúmeras vezes mais. Só que mesmo depois de arrecadar todo esse dinheiro, a obra ainda não está concluída. Dessa vez ele pede aos seus seguidores para ajudá-lo a bater a meta de 2 milhões de fiéis, cada um depositando R$50 todo mês na conta da igreja. Só que se você decidisse não fazer aquele depósito, Valdomiro afirmava que seria o mesmo que estar roubando de Deus. Qualquer pessoa, seja católico, seja evangélico, seja ateu, tenha ou não religião, quem não devolve o dízimo está roubando a Deus, está roubando a Deus. Por outro lado, temos R.R. Soares fazendo um apelo à sua congregação durante o lockdown causado pelo Covid-19. Eu queria agora dar as nossas contas para os irmãos, porque se estivesse nas igrejas, vocês fariam suas ofertas, entregariam o seu dízimo, mas não estou. Você pode transferir pela internet para nossas contas. No entanto, eu não fico admirado de ver esses pastores pedindo tanto dinheiro. Para falar a verdade, o que mais me impressiona é que nenhum deles nunca foi criticado por nada disso em suas congregações. Pelo contrário, as pessoas celebram, oram e depositam o dinheiro, acreditando que aquilo realmente faz parte da vontade de Deus. Porque esta obra é instituída por Deus e este homem é ungido de Deus. E ele vai permanecer. Os bens materiais, a vida luxuosa desses pastores, nada disso faz com que eles sejam vistos como golpistas ou como estelionatários. Pelo contrário, as pessoas os veem como se fosse a prova viva de que Deus realmente abençoa financeiramente aqueles que têm fé. Como se aquele estilo de vida, ou o amor ao dinheiro, a ostentação, não fosse um pecado, e sim uma característica dos que entregam sua vida para espalhar a palavra de Deus. Silas Malafaia, por exemplo, afirmou que já passou 7 anos sem receber um centavo do seu ministério e que todo o seu dinheiro sempre vinha da venda de livros ou da venda de DVDs. Estou diante do milionário de 150 milhões de dólares? Não, claro que é mentira. Eu vendi mais de 10 milhões de livros, mais de 2 milhões de mensagens em DVD e ganhava um dinheirinho também. E pra falar a verdade, eu nem me importo com que esses pastores gastam dinheiro da igreja. Prefiro deixar isso para os teólogos ou para os jornalistas ou até mesmo para a polícia, pois o que realmente me interessa é saber como eles fazem para gerar todo esse dinheiro. E com certeza não há promessa mais tentadora do que o evangelho da prosperidade. Essa doutrina que eles pregam me faz lembrar um pouco da lei da atração, que sugere que pensamentos positivos podem manifestar desejos materiais e também levar ao sucesso. Quando eu comecei a assistir o vídeo desses pastores, percebi que, apesar de cada um deles ter igrejas diferentes, cada um com sua própria forma e estilo de pregar, há uma coisa que todos eles compartilham, que no caso é a ideia de que você pode doar para a igreja e em troca receber bênçãos, como uma cura ou a prosperidade financeira ou a realização de algum sonho, como comprar uma casa, comprar um carro ou simplesmente alcançar sua liberdade financeira. No entanto, por incrível que pareça, essa mensagem está sendo espalhada para vários países ao redor do mundo, como Estados Unidos, Argentina, África, e eu realmente não sei quais são suas intenções, se realmente são homens de Deus ou se são simplesmente mentirosos em busca de dinheiro. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida.
Eu sou a favor da prosperidade. Eu prego prosperidade, eu não prego besterol. Só que eu não consigo imaginar alguém que fale tanto de Deus, alguém que conhece a Bíblia de trás pra frente e que mesmo assim consiga enganar e roubar tantas pessoas sem simplesmente se sentir mal ou até mesmo enlouquecer com isso. Pois arrancar dinheiro de tantas pessoas necessitadas, pessoas que realmente são humildes, que passam necessidades, é uma maldade de um tamanho que eu nem consigo imaginar. Agenor Duque é conhecido principalmente pelas suas curas milagrosas. Espírito de milagres, cola o osso que está quebrado e devolve as forças na perna dela. Levanta, sozinho. Agenor afirma que pode fazer milagres com a autoridade dada por Deus. Ele traz ao palco pessoas com todo tipo de doenças. Em nome de Jesus, você é curada hoje. Tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta, anda. Pois tu és glorioso. Maravilhados com aquele milagre, as pessoas da plateia gritam, outras abrem os braços, colocam as mãos para cima, adorando a Deus pelaquela cura. E Agenor Duque não é o único a fazer isso. Essa é uma prática muito comum em diversas igrejas atualmente. Jason Ferrer. Jason é dono do canal Além da Fé e em novembro de 2023 postou um vídeo em um dos eventos de Valdomiro Santiago, onde supostamente milhares de pessoas iriam para ser curadas e abençoadas pelo apóstolo. Inclusive, esse homem, depois de ouvir dos próprios médicos que só um milagre salvaria sua esposa de um câncer, viajou centenas de quilômetros para levá-la ao evento na esperança de ser curada por Valdomiro. No entanto, ao chegar lá, foram barrados imediatamente pelos seguranças. Não deixaram a gente subir. Não deixaram vocês subirem? Não. Mas você falou que... De acordo com o vídeo e com algumas fontes, o trabalho daqueles seguranças era literalmente impedir as pessoas que estavam gravemente doentes de subir ao palco. Só que Jason, percebendo o que estava acontecendo, decidiu entrevistar dezenas de pessoas. Alguma dessas pessoas doentes conseguia subir ao palco. Foi o caso dessa mulher, que em um ato de desespero conseguiu levar sua filha Tainara para ser curada pelo apóstolo. Tainara tem paralisia cerebral e ataque epilético. Chegando no palco, Valdomiro passa a mão na cabeça da menina, pedindo a Deus a cura para ela. 6 meses depois do evento, Tainara ainda não foi curada. Gastei dinheiro de Uber que eu já não tinha, entendeu? Para chegar lá com a minha filha cadeirante, botei muita fé e infelizmente minha filha não foi curada. Até hoje minha filha tá na cadeira de roda. Assim, recentemente assisti um dos programas de R.R. Soares chamado Show da Fé, que no caso estava sendo apresentado por um pastor chamado Jaime Amorim. Em alguns momentos, o pastor pedia para as pessoas da plateia darem o seu testemunho das curas milagrosas que haviam recebido. E em um momento, a câmera foca em um homem. Aí eu pensei, espera aí, eu conheço esse cara. Algumas semanas atrás, eu já havia assistido outro testemunho no qual ele afirmava já ter sido curado. Naquele momento, percebi que não foi uma ou duas vezes. Sempre que a câmera focava na plateia, esse homem sempre estava lá relatando outra cura milagrosa. Deixa eu explicar só uma coisa. Um dia desses publicaram na internet uma pessoa que disse que foi curado 50 vezes, que sei lá, várias vezes. Ele cada dia sentado do lado. Eu não sou responsável se alguém mentiroso vier aqui para contar mentira. Ele que dê conta a Deus. Quer dizer, é muito idiota um cara desse vir aqui fazer para depois publicar para ganhar um aplauso de Satanás aí. Arrependa-te, pecador. Muitas pessoas ficaram admiradas de ver o pastor chamar aquele homem de mentiroso e de idiota. Mas o que realmente me chamou a atenção foi ver que os fiéis da igreja concordavam com cada palavra do pastor e que em nenhum momento alguém cogitou que aquilo realmente era uma encenação paga por ele. Então, mais uma vez, o que estamos testemunhando quando vemos coisas assim? Vamos presumir que essas pessoas não são atores e que tudo que está sendo testemunhado aqui é realmente um milagre. Porque essas pessoas não vão aos hospitais e curam as pessoas lá. Porque eles precisam das luzes, das câmeras e dos eventos para poder fazer tudo isso. Daniel Mastral, um ex-satanista que abandonou tudo para se tornar pastor. 3 anos atrás, enquanto participava de um podcast, Daniel afirma que já participou de muitos desses eventos de cura e de prosperidade financeira. No momento que você entra naquele lugar, a energia daquela multidão, unida pela esperança de um milagre, de uma bênção financeira ou da necessidade de preencher aquele vazio com a palavra de Deus, tudo isso, esse ambiente, as luzes, a música de fundo, é projetado para criar a expectativa do que está por vir.
É por isso que muitas pessoas, mesmo não sendo curadas ou não ficando ricas, continuam entregando seu dinheiro no altar, acreditando que por sua fé ser fraca, Deus não quis curá-los, Deus não quis abençoá-los ou enriquecê-los. Lembre-se do vídeo de Jason, as pessoas, mesmo continuando doentes, voltam para casa como se algo estivesse diferente, como se só de estar naquele lugar, Deus agiu de alguma forma na vida delas. Então o senhor não saiu hoje, não foi o dia? Mas com fé em Deus eu saio. Então, Brasil, é isso. É uma cena muito triste. Eu olho para tudo isso e me pergunto, até quando vão arrancar dinheiro dessas pessoas humildes? Até quando vão dar falsas esperanças de cura e de prosperidade para esse povo? Enquanto eu escrevo esse roteiro, muitos pregadores mencionados nesse vídeo continuam com seus cultos, e mesmo se um dia eles não estiverem mais aqui, haverá sempre uma nova geração de pregadores para ocupar o seu lugar, pois a promessa da saúde, da riqueza e da felicidade sempre será a melhor arma para arrancar dinheiro das pessoas. Olhe para esses comentários, mesmo depois de muitos desses pastores serem presos ou acusados de roubo e de estelionato, as pessoas continuam pedindo bênçãos, curas, orações. Provavelmente você encontrará pessoas afirmando que viram milagres ou que mudaram de vida de alguma forma através desses eventos. No que eu já vivi com Deus, com Jesus, com o Evangelho, com a Bíblia, quando você realmente entrega sua vida para Cristo, eu acho que realmente você não precisa comprar sua cura ou sua prosperidade de Deus. Será que Deus, que deu seu próprio filho por nós, espera que paguemos um preço em dinheiro para receber suas bênçãos? No final das contas, a verdadeira fé não se trata do quanto você pode dar, mas de quanto você ama, perdoa e busca o bem. A verdadeira fé é sobre confiar em Deus nos altos e baixos, com dinheiro ou sem dinheiro. É sobre entender que a espiritualidade não pode ser medida pela quantidade de dinheiro doada ou pelo tamanho da riqueza acumulada. Então, antes de abrir sua carteira, abra primeiro seu coração, abra primeiro sua mente, questione, estude e busque a verdade além do que é pregado pelos pastores. Porque, para falar a verdade, a própria Bíblia cita que no final dos tempos haverão muitos falsos profetas. O verdadeiro evangelho não promete riquezas ou status. Ele oferece paz, amor e a certeza de que, não importa o que aconteça, você é amado por Deus. Cara, Deus é um pai. No entanto, Deus sabe que a riqueza é uma das coisas mais que afasta as pessoas dele. Deus sabe que por mais que muitas pessoas sejam boas, ele nunca vai te dar algo que afaste você dele ou que te faça sair do caminho que ele escolheu para você trilhar. Permaneça fiel, busque Jesus, leia a Bíblia, ore, jejue, medite na palavra, converse com Deus como eu tô conversando com você aqui, busque intimidade com ele, seja um amigo, seja um filho exemplar, tá ligado? Porque eu acredito que isso realmente é o que faz Deus feliz, o que realmente faz ele se orgulhar da gente, tá ligado? A gente demonstrar que ele é importante, que ele é em primeiro lugar na nossa vida. Então é isso, cara, que Deus abençoe você, que você possa ter saúde. E isso que eu tô falando aqui agora não faz parte do roteiro, eu não pensei em falar isso, eu realmente tô falando o que eu acho que realmente está vindo no meu coração nesse momento, tá ligado? Então, para encerrar esse vídeo, eu quero orar por você. Senhor, eu oro para que o Senhor guarde essas pessoas, para que o Senhor não deixe o inimigo tocar na vida delas, que o Senhor consiga dar saúde, que o Senhor abençoe essas pessoas do fundo do coração, dando saúde, paz, felicidade. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor faça com que elas permaneçam firmes na tua palavra, que o dinheiro possa vir aos seus bolsos, mas nunca que seja o suficiente para afastá-las de ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor toque o coração de cada uma dessas pessoas e as faça ver que tudo nessa vida é passageiro, mas que o reino dos céus será eterno. Eu não sei quantas pessoas têm assistindo esse vídeo, eu não sei se são muitas ou se é apenas uma, mas eu peço que, se for, Senhor, do seu agrado, que o Senhor consiga tocar no coração dessa pessoa, que o Senhor consiga tocar na enfermidade, que o Senhor consiga abrir os seus olhos para o mundo espiritual que está à sua volta, que eles consigam perceber que o único caminho que leva ao Senhor é Jesus Cristo, independentemente da religião ou das suas crenças ou no que eles acreditam. Eu peço, Senhor, que o Senhor permaneça com eles, que o Senhor mostre o quanto o Senhor os ama e que eles enxerguem que o Senhor é um Pai amoroso que quer o bem de todos, e que em nome de Jesus tudo que venha acontecer de mal na vida delas caia por terra.